Então, vamos lá começar essa aula de número 10. Nossa, eu estou muito feliz, porque um processo que eu nem achei que fosse ser tão completinho assim, conseguimos completar, né? Graças a vocês também. Mas, enfim, vamos rever aqui algumas coisas, né? Ó, nós já vimos a questão do if, else, do if, else, if, else. Vimos também a forma elegante, né, o switch, né? Aprendemos a guardar as informações nos nossos potinhos, nas nossas variáveis, né? Com, com o nosso operador lá, para a gente poder atribuir, né, um valor à nossa variável, manipular, né, com as nossas ferramentas, os nossos operadores, né? E até a pensar, né? Seguir em frente, né, com os caminhos do nosso código. Mas e, né, se a gente precisar fazer essas mesmas tarefas várias vezes, né? E aí imagina ter que escrever um system print N mil vezes, né? Não seria bacana, ficaria cansativo. Então, botei assim um comentário, né? Fazer uma lista de itens manualmente, né? Inviável, né? Então, para isso, nós temos os loopings, né? Nossos famosos loopings. E é aí, né, que entram os laços de repetição, né? Porque nós podemos usar para situações diferentes, como vamos ver aqui, né? Três tipos de laços, né? Então, eles são como as receitas, né, que nos permitem dizer ao computador, né? Faça esta parte do código repetidamente até que a condição seja atendida, né? Então, ó, pense num chefe que precisa picar 10 cebolas e ele não escreve, por exemplo, picar uma cebola, picar cebola 2, picar cebola 3, picar cebola 4, né? Imagina se forem 100 cebolas, como que esse programa não ficaria grande, né? Então, né, com essa questão das repetições, que nós aprendemos agora a lidar com elas, com os nossos laços de repetição, tá? Então, ó, nessa aula, né, vamos desvendar, né, os três principais estruturas de laço em Java, né, o for, o while e o do while, né? E para ter o controle total sobre essas repetições, a gente vai aprender também a usar duas palavrinhas-chave. Uma nós já aprendemos, né, inclusive, que é o break, e o continue, tá? Então, ó, coloquei aqui os loops evitam a repetição, né, de código, o famoso don't repeat yourself, né? E enquanto houver cebolas, pique uma cebola. Pensa nessa frase, né? Que eu achei essa analogia aí perfeita, ainda mais com o que nós já viemos estudando, né? Com relação a como se fosse uma cozinha, né? A organização de uma cozinha. Então, ó, o comando de esse pique uma cebola, né? Enquanto houver cebolas, né? É perfeito porque o comando de repetição ele é baseado em uma condição, que é enquanto houver cebolas, né? E vamos ver aqui mais para frente que é o nosso while, né? Que é o que mais se assemelha a esse exemplo, né? Você tentou usar lá no desafio. Eu não lembro agora qual foi, Rosa, o looping. Não sei se você tentou usar o while ou o do while. Eu não lembro. Foi o Wild, esse daí mesmo. Foi o while? Ah, tá. Foi. Então, vamos ver aqui. Deixa eu tomar um cafezinho. Tô igual o Michael, só que não tem chimarrão. É, então, vamos lá, ó. Vamos ver, né, o laço for, tá? Que ele é perfeito quando você sabe exatamente, né, ou consegue determinar quantas vezes quer que uma repetição aconteça, né? É quando uma receita diz, mexa essa massa 50 vezes. Então, nós temos aí um número já conhecido de repetições, né? Nós já sabemos quantas vezes o que nós queremos vai ser repetido, tá? É, é muito organizado, né, para cenários onde a contagem é clara, tá? Então, vamos para a sintaxe aí. Então, temos aqui, ó, o nosso for, aí temos a inicialização, vírgula, ponto e vírgula, depois a condição, ponto e vírgula, e a atualização do nosso código. Então, o nosso for, ele começa com essas três coisas separadas aí, tá? A gente começa ele, depois a gente coloca uma condição e finalizamos ele com a atualização, tá? Então, ó, coloquei aqui, ó, reparem que a estrutura do for é bem compacta, né? Tudo que ele precisa para controlar a repetição está logo ali de cara, né? Entre os parênteses e separados por ponto e vírgula. Então, tudo que o for ele precisa para acontecer está aqui logo de cara nessa primeira linha, tá? Então, vamos destrinchar ela aí, ó. A inicialização, né? Ação que acontece apenas uma vez no início do laço. Geralmente é onde você declara e inicializa uma variável contadora, né?
Então, botei aqui o exemplo, né? Int i igual a 0. A gente coloca esse i para simbolizar qualquer int que nós vamos utilizar no nosso loop, tá? Então, ó, aqui é o ponto de partida do computador, onde declaramos uma variável i, tá ok? Então, ó, vimos aqui a inicialização, agora vamos ver aqui a condição. Ó, uma expressão booleana que é verificada antes de cada iteração. Se for true, o bloco de código é executado. Se for false, o laço termina. Então, ó, essa é a regra de continuidade, tá? Que enquanto a condição for verdadeira, o loop continua. E se ela se tornar falsa, né, o loop ele para imediatamente. A atualização, aí que é um ponto importante, porque ele vai repetir, só que ele vai se transformar em uma outra coisa, em mais ou em menos, né? Como esse processo ele acontece? Ó, a ação que acontece ao final de cada interação, ou seja, ao final de cada volta, né? Depois que o bloco de código é executado, geralmente é onde você incrementa, né? Ou decrementa a variável contadora. Então, se eu estou fazendo uma contagem regressiva, vai ter uma decrementação, né? Porque então, por exemplo, eu faço 10, 9, 8, 7, 6, 5. Eu tenho que, a cada volta desse loop, eu tenho que decrementar, eu tenho que tirar, né? E se for ao contrário, se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que incrementar, certo? Então, já que vimos, já que o nosso for, vou para a minha ideia aqui. Bom, aqui nesse meu exemplo do for, coloquei lá, iniciei a estrutura, né? Fiz o meu public class aí, botei o nome aí da minha classe de exemplo, for, e vou começar aqui o meu public static void main, né? String args. E tá vendo aqui que é aonde começa, onde o programa ele começa a ser executado, aonde eu começo a colocar as informações para que esse programa rode, né? Aconteça. Então, eu já começo aqui, logo de cara, eu coloco uma frase, né? Só para poder dar mais instruções, né, do que eu vou fazer aqui com esse meu loop. Então, ó, eu coloquei um sysout_print aqui e botei a contagem regressiva do for. Então, já vamos começar aí com uma contagem regressiva. Comecei com meu for, coloquei meu for aí. Lembra que eu acabei de falar lá da estrutura, da sintaxe do for? Então, eu tenho meu for, eu vou ter aí o meu início. O que é meu início? Eu criei a minha variável i. Então, eu criei um int i, né? E agora eu estou atribuindo um valor aqui a esse int. Eu atribuí o valor 5 a ele. Pronto, separei por ponto e vírgula. Opa. Aí agora aqui eu coloquei a minha condição, logo depois desse ponto e vírgula aí. O que eu estou dizendo aqui nessa linha número 5? Eu estou dizendo que i, ele é menor que zero. Menor não, desculpa, maior que zero. Ok. E o que eu vou fazer depois? Eu tenho que colocar a atualização. Eu estou fazendo uma contagem regressiva. Então, eu vou decrementar. Então, eu coloco i menos menos, certo? Abri o meu for. Então, ó, sysout_println i. Ou seja, eu vou ter esse meu i aí atualizado com a minha contagem. Lembrando que a minha contagem começa no 5, tá? Porque eu atribuí 5 à minha variável i, ok? Depois que rodar esse for, eu tenho aí, ó, coloquei para imprimir decolar na tela, beleza? Então, esse decolar aí, ele só vai acontecer se a condição fora aqui em cima, ela for atendida. Então, ó, vamos lá. Aqui no int, no int i igual a 5, eu começo a minha contagem. A minha contagem começa a partir daí, tá? Depois, com a minha condição, né, contínua enquanto ir for maior que zero. Essa é a minha condição. E a minha atualização, né, ela é uma decrementação. Né? Então, a cada atualização decrementa i em cada volta. Então, eu vou tirar, né, de cada volta. Logo abaixo aqui, eu fiz um outro for, fiz um outro exemplo aqui, que é a tabuada do 7. Tá? Aqui nós vamos acrescentar. Então, eu tenho aqui, ó, fiz só uma impressão aqui, né, ó, tabuada do 7. Agora eu vou para o meu for.
coloquei o meu for, criei a variável, né? Tem aí, ó, o int também é de inteiro, tá? Atribuiu o valor de 1. Coloquei a condição aí. O meu i, ele é menor ou igual a 10, inclusive. E a minha atualização vai ser sempre aumentando, né? Então, o que eu vou querer que seja impresso nisso aí, né? O sysout.println. Eu tenho aqui, dentro das aspas duplas, 7 vezes. Aqui eu concatenei, né, a minha variável i, né, mais o resultado de 7 vezes o i. O que é o meu i? O meu i, ele vai começar do 1. O meu i, ele vai ser de 1 até 10, porque, inclusive, 10, certo? Então, eu vou querer o 7 vezes o 1, 7 vezes o 2, 7 vezes o 3. Então, eu vou ter essa minha tabuada aí do 7 completinha. Por quê? Esse carinha aqui, ó, ele vai sempre incrementar 1 a cada volta. Então, quando eu fizer 7 vezes o i e o meu i for o 1, eu vou ter o resultado. Fechou o ciclo. Fechou esse ciclo, vai incrementar mais 1. Então, eu vou fazer o 7 vezes o 2, vou ter o meu resultado, 14. Fechei, tem o meu resultado? Ele incrementa mais 1. Eu vou fazer o 7 vezes o 3. E isso, enquanto as condições forem verdadeiras, né? No caso, até quando atender, né, ao que a gente colocou ali, a nossa condição. A gente disse que o i ele tem que ser menor ou igual a 10. Então, se passar de 10, não será executado, tá? Agora, vamos ver como é que ficou isso daí. Deixa eu colocar para rodar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Ó, em cima, fizemos o. Deixa eu dar uma limpadinha aqui e botar para rodar de novo. Pera aí. Deixa eu rodar isso aqui. Pronto. Ó, o primeiro exemplo, nós fizemos aqui, ó, colocamos o int i igual a 5, fizemos esse for aí com a contagem regressiva, né? E dizemos que o nosso contador começa a partir do 5. Então, olha como ficou, ó, contagem regressiva do for, que foi o que eu coloquei aqui em cima, né, no nosso stat print aqui, o primeiro. 5, 4, 3, 2, 1. O que eu pedi para colocar aqui, ó, depois do que terminasse? Decolar, ó, decolar. Então, fizemos uma contagem regressiva e o foguete decolou. O nosso segundo exemplo, ó, nós incrementamos aqui, fizemos aqui a tabuada do 7. Então, fizemos a tabuada do 7, eu coloquei toda a condição aqui, ó, menor ou igual a 10, incluindo 10, né? Então, temos aqui a tabuada do 7, ó, tabuada todinha do 7 aqui. Então, ó, viu que bacana? Aqui nós usamos, ó, coisas das aulas que nós já tínhamos visto, né? Ou seja, esse exemplo daqui a gente usou coisas que a gente viu na aula 3, né? Que foi a gente fez uma concatenação, né, de string e variáveis com esse mais aqui, né? Ó, com esse mais aqui, e para mostrar a frase, né? E a operação aritmética do 7 vezes o i aqui, né, sendo calculado dentro do sysout.print, tá? Que foi a aula número 4, se eu não me engano. Acho que foi assim, foi a aula número 4. Então, vê como é que tudo tá conectado? Nós fizemos um exemplo simples aqui de for e usamos já a coisa que aprendemos nas outras aulas. Por isso a importância de não queimar etapas e ir seguindo o fluxo certinho aí das aulas. Mas vamos voltar aqui, então, para a gente poder ver. Então, agora aqui, ó, vamos ver o while, né, o laço de repetição, o while. Ele é ideal quando você quer que uma ação se repita enquanto uma condição específica for verdadeira, né? Mas você não sabe, né, de antemão quantas vezes isso acontecerá. É como a receita diz, né? Continue mexendo até a massa ficar homogênea. Então, a gente não sabe quando a massa vai ficar homogênea. A gente vai mexer e vai ter que ver ali, né, o ponto dela. A anotação, ó, perfeito para quando o número de repetição é incerto, né? Como num jogo ou validação de senha. A sintaxe do while, ela é simples, né? A sintaxe que vimos lá do for, ele tem
o início, tem a condição e tem a atualização, né, dele. O while, ele aqui, nós só temos a condição, nós só vamos colocar a condição, tá? Importante, ele, a sintaxe é mais simples que a do for, né? Mas isso não significa que é mais fácil de usar, tá? Exige mais atenção, mais ainda, tá? Então, ó, a condição aqui desse while, na nossa sintaxe aqui, nosso while, ele tem, né, uma expressão booleana que é verificada antes de cada iteração, né? Então, se for true, o bloco continua executando. Se for falso, o laço termina, tá? Então, ó, aqui a condição é verdadeira antes de cada iteração. Então, se for true, o bloco de código é executado. Se for falso, logo de cara, né? O bloco nunca será executado. Coloquei uma atenção aí, né, que é bem crucial e acontece bastante no while, né? É crucial que algo dentro do bloco while altere a condição para falso em algum momento, né? Porque, caso contrário, você terá um loop infinito, né? E aí o programa nunca para, né? Já também conversamos sobre isso, que logo assim que eu comecei, isso foi quando foi no curso daquele de C++ de Harvard. Cara, eu fiquei doida, eu falei, nossa, o troço não vai parar, né? Mas, enfim, isso é um bug clássico de iniciante, né? Se o que está dentro do while nunca fizer a condição, né, se tornar falsa, seu programa vai travar, né? Em um cenário real, teria que forçar esse encerramento do programa, né? Mas no Windows, no Linux também, né? Eu coloquei aqui até segredo, né? Mas não é segredo nenhum, enfim. Foi só um charme na aula. Se apertar o Ctrl e mais C, interrompe na hora, isso, e aí não tem problema nenhum. Só dá um comando clear, que limpa todo o terminal, enfim. E aí pode consertar lá, ver aonde que tem que fazer uma parada aí, fazer uma condição virar falsa, para que não seja um loop infinito, certo? Teve essa dificuldade, Rosa, quando você colocou o looping lá no desafio? Então, eu coloquei, mas assim, sem saber muito o que eu estava fazendo, né? Eu tentei colocar, não sabia se estava certo, se estava errado. Então, mas o bacana é que para você colocar, você teve que, no mínimo, ler um cadinho sobre, né? Ou seja, você já estava estudando. É isso que eu acho interessante das tentativas, dos desafios, entendeu? Você teve essa coragem de tentar colocar e fazer o seu programa rodar, entendeu? Então, para isso, você teve que ver e teve que ir fazendo seus acertos, né? Foi uma experiência boa. Sim, sim, mas eu tenho que estudar muito mais ainda, porque lógica é bem complicado. Então, mas isso daí eu botei as opções lá no grupo, né? Você sabe qual delas que vai ajudar nisso aí, né? Qual das opções? Sim, eu escolhi de Ó, lógica. é exatamente a lógica de programação. Aí o negócio começa a ficar legal. Mas, enfim, vamos lá. Então, agora eu vou voltar para a ideia aqui, para a gente ver esse exemplo do. Deixa eu só botar aqui, para fechar aqui. Tá vendo? Aqui, embora ele seja, a sintaxe dele seja mais simples, né? Ele não é tão mais simples assim. Então, vamos lá. Logo de cara já tem aí a diferença, porque eu importei aí a classe scanner para a gente poder executar esse while aí, né? Entrei no meu public class, exemplo while, coloquei, ó, o scanner new, system1, porque aqui a gente vai criar, né, o nosso objeto, né, do scanner, aqui. Lembrando que a gente viu isso na aula número 8, né, que é para esse scanner aí, para o usuário poder digitar, né, e o nosso programa poder ler o que esse usuário vai digitar, certo? Então, ó, coloquei aí o meu scanner, coloquei dois ints aí, né? Criei duas variáveis aí, número secreto e tentativa. Então, aqui a gente vai fazer uma brincadeira com o número secreto, aonde o usuário ele tem que adivinhar qual é o número secreto, tá? Eu atribuí aqui o valor de 7 no meu número secreto. Lembrando que, como colocamos um int, poderia atribuir qualquer valor, né? Então, agora eu vou imprimir umas frases aqui, duas frases aqui, para a gente poder começar o nosso programa. O jogo da adivinhação. Então, logo abaixo, coloquei adivinha um número secreto entre 1 e 10. Então, coloquei um limite aí para a galera brincar, né? Para o troço não ficar muito grande, tá? Logo depois disso, a gente vai começar aqui, ó, o nosso while, né? Então, ó, veja que aqui, ó, while true.
Então, ele é um looping infinito por natureza, né? Pois ele é true, então sempre vai ser verdadeiro. Só que, ó, tem um segredo aqui, que nós vamos, esse looping vai deixar de ser infinito quando a gente usar, né, o nosso famoso break, né, que nós já vimos o break em outra situação, né, que foi do switch, né, que nós utilizamos, que a gente viu que cada case nós fechávamos com um break, e vamos continuar utilizando o break também com a mesma função aqui no nos nossos laços aqui de repetição. Então, eu coloquei o meu while true aí, né? Coloquei, ó, tentativa igual scanner, next int, porque ele lê um número inteiro digitado pelo usuário. Lembra que na aula de scanner nós vimos que tínhamos o next line, o next puro, né? Next double, enfim. Aqui eu estou usando um int. Vou começar esse meu while aí, lembra da condição, né? Que o while, ele é ele e mais a condição. A condição dele, eu vou começar com um if. Olha aí que bacana a gente remetendo aí a outras aulas, né? Então, eu abri o meu if. Esse meu if, eu tenho que a minha tentativa, ela tem que ser igual ao número secreto, para que dê certo, para que esse if aí seja verdadeiro e ele seja executado, né, com a frase: parabéns, você acertou o número secreto. Então, para que essa frase aqui, né, do nosso while, ela apareça para o usuário, a tentativa tem que ser igual ao número secreto. Tá? Ou seja, aqui em cima, na linha 7, né, a minha tentativa ela tem que ser igual a quem? Igual a 7, certo? Então, beleza. Agora, e se isso não acontecer, né? Ah, eu já ia esquecendo, olha o nosso break aqui. Por quê? Como ele é verdadeiro, né, ele iria ficar se repetindo. Então, eu tenho o break aqui que ele sai imediatamente do laço while. Tá? Agora, se a tentativa for diferente, né, do número secreto, eu uso o meu else if. Então, eu comecei aqui com else if e botei, ó, a tentativa é menor que o número secreto. Então, se o cara digitar qualquer número inteiro ali entre 1 e 10, né? Só que a gente já sabe que o nosso número secreto é 7. Nós, programadores, o usuário não sabe. Aí o usuário vai lá e digita 3, por exemplo. Ou seja, o primeiro bloco ali do nosso if, ele não vai dar certo, não vai aparecer a frase parabéns. Aí ele vai para o nosso else if. O quê? Tente um número maior. Agora, ele vai continuar tentando, ele não acertou. Agora o cara vai lá e coloca um 8. 8 não é igual ao nosso número secreto. Nosso número secreto é 7, só que ele colocou um número maior do que o nosso número secreto, né? Então, é o nosso caso aqui do nosso else final, né? Nosso else para dizer, ó, tente um número maior. Ok, então aqui, ó, eu criei uma condição completa, né? O meu while, ele tem, eu não sei, o usuário, ele não sabe qual é o número que é o número secreto, só que ele vai tentar. Então, ele vai tentar várias vezes, ou seja, repetição. A gente não tem como saber quantas vezes esse cara vai tentar, né? Logo de cara. Ele vai tentando. Então, esse meu ar está todo estruturadinho. Eu coloquei uma condição nele, né? Para que isso não fique um troço infinito. Então, eu tenho a minha primeira tentativa, e a minha primeira condição, que é o cara acertar. O cara acertou, ele vai ganhar um parabéns. Eu tenho a possibilidade do cara errar para menos, e eu tenho a possibilidade da pessoa errar para mais. Pronto, fechei. Só que, como vimos na aula do scanner, né, nós abrimos aí o nosso scanner, né, nossa classe scanner, então a gente precisa fechá-la, né? Então eu venho aqui com o meu scanner closed, né, para fechar e liberar os recursos, né, do nosso programinha. Então, completou esse ciclo todo certinho, fechou a classe scanner, eu tenho, né, uma impressão, fim do jogo, acabou, você acertou, ok? O cara vai tentar, 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 até acertar. Alguma pergunta, Rosa? Vou botar para rodar. Não. Bom, então, vamos rodar isso aí. Então, aqui, ó, a gente tem uma situação onde vamos colocar os números, né? Então, a gente já sabe que a gente colocou lá que o nosso número secreto é 7, né? Vou botar aqui, ó, como eu falei, opa, volta aqui. Vou colocar aqui o 3. Vamos ver aqui, ó. Tente um número maior.
sua tentativa. Ó, para repetir, ele voltou lá para eu tentar de novo, porque não rolou. Vou botar agora aqui, ó, 8. Tente um número menor. Vou botar o 7. Parabéns. Você acertou o número secreto. Fim do jogo. Pronto, fechamos aí o nosso ciclo, tá? Então, ó, vamos ver agora aí o nosso do while. Parece ser confuso, mas acredito que não seja tão assim, né? Então, ó, o laço do while, né, é muito parecido com o while, né, com uma diferença fundamental, né? O bloco de código, ele tem que ser executado pelo menos uma vez, né, antes que a condição seja verificada, né? É como a receita que diz, faça isso uma vez e só depois verifique se precisa fazer de novo, né? Então, assim, essa sutil diferença, né, ela é gigantesca, tá? Porque pensa em situações onde você precisa que algo aconteça, pelo menos uma vez antes de decidir se vai repetir. Eu coloquei um exemplo aqui nas nossas anotações, né? Mostre o menu e depois pergunte se ele quer continuar, tá? Aí já vamos para a sintaxe aí básica do Dudu. Ó, temos aí a estrutura, né? Então, o do ele vem aqui, ó, antes do while, ó. O bloco do é o que será executado inicialmente. Logo abaixo dele, né, vem o código que a gente quer que execute, e por fim, o while, que aí é a mesma sintaxe do que vimos no PDF anterior, tá? Aqui, ó, a condição é verificada somente depois da primeira execução. Então, essa condição aqui, né, do while, ela só vai ser verificada depois que o bloco aqui do do for executado, tá? Então, ó, a principal vantagem é garantir que o código dentro do do seja executado ao menos uma vez, né? O que é útil para menus interativos ou avaliação de entrada, né? Onde você quer que a pergunta seja feita antes de verificar a resposta, tá? Voltei aqui para o exemplo, ó, peça a senha, é como se fosse o do, né? E depois verifique se se está correta. Seria o nosso while, tá? Vou voltar aqui de novo para a nossa IDE aqui. Então, nosso do while aí, veja que ele já está com um corpinho, assim, com uma aparência, tem algumas coisas aí que vocês já viram, né? Olha como as coisas vão se encaixando. Continua aqui, ó, importando da biblioteca lá, né, o Java útil, o scanner, para a gente poder deixar o usuário interagir, né, com o nosso programa. Coloquei aqui no meu scanner, new scanner, system 1, é a nossa entrada, é quando a gente cria aí o nosso objeto, tá? Scanner. Tá, peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. E agora, ó, tudo aqui dentro do né, dentro desse bloco esse system out print, né, até o switch, né, ele será executado no mínimo uma vez, né? Isso aí é perfeito para exibir, por exemplo, o menu inicial de alguma coisa, tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos devagarzinho aqui, ó. Tem, ó, system out print, ó, menu principal. Aí eu vou ter né? Lembra lá dos cases do nosso switch? Então eu tenho, ó, iniciar o jogo. 2, as opções, né? S, sair. E por último, ó, escolha uma opção. Tenho aqui, ó, criei, ó, a variável opção, igual ao scanner next int não, scanner next, e char art. Olha só, aqui tem um novo amigo aqui, né? Deixa eu destrinchar eles para você. Esse next aí, nós já vimos, né, que ele lê uma palavra, né? Então, ele vai ler uma palavra. E esse char art aí, art não, char at, né? Ele lê o primeiro caractere da palavra. Então, ou seja, isso daí ele é bom para a gente poder usar ou um S maiúsculo ou um S minúsculo, e aí não vai ter problema quando a pessoa digitar a opção. Então, ó, aqui, com esse next, ele pode ler uma palavra, como pode ler também, né, ele vai ler, ó, iniciar o jogo, que é o 1,
o opções, que é o 2, e o S de sair, tá? Então, esse next puro aqui, ele vai conseguir ler todas essas palavras. Só que esse char aqui, ele vai deixar com que o usuário tanto possa usar o S minúsculo quanto o maiúsculo. Tá certo? Foi, Rosa? Vamos voltar aqui. Então, aqui, ó, nessa linha 14 aqui, então eu tenho, né, a minha opção igual a scanner, aqui ele lê o primeiro caractere da entrada do usuário, tá? Então ele vai focar nesse 1, 2 e S aqui, e com esse char AT, tanto o usuário ele pode colocar o S maiúsculo quanto o minúsculo. Agora vamos começar o nosso switch, né? Eu criei aqui a nossa opção, né? Criei ela como um char, tá? E eu coloquei aqui, opção, usando o switch, né, que a gente já aprendeu. Então, o primeiro caso que eu tenho aqui é iniciando o jogo. Coloquei o break. Segundo case, né, eu tenho aqui a opção 2, né, abrindo opções. Break. O meu case S, né, que é o de sair, né, ou seja, é o meu case tanto com S maiúsculo, tanto com S minúsculo, né, ó, saindo do programa, até mais. Ok, vou colocar aqui, né, depois do meu break, cada case tem o seu break, lembrando que se não tiver o break, né, entra naquele caso do fall through, né, que passa direto entre um e outro. Eu botei o meu default aqui, ó. Para quê? Para a opção inválida, tente novamente, caso a pessoa digite algo que não tenha a ver com as nossas opções. Então, ou seja, eu criei o meu do while com o quê? Ele primeiro, ele vai ser executado, né, uma dessas opções aqui, e depois ele vai poder escolher qual opção que ele vai querer, tá? Então, fechei o meu while aqui, né? Eu coloquei o do aqui em cima, e agora eu vou colocar, terminar aqui o meu while, tá? O que é meu while? Meu while é a condição. Então, eu tenho aqui, opção, vendo aqui, ó, que eu usei, né, o operador aqui, a exclamação com igual, que isso é um sinal de diferente, que a gente viu na aula 5, né? Então, a opção, né, diferente de S e outro operador aqui, né? Esses E comercial duplo aqui, né? Opção diferente de S minúsculo. Então, eu tenho aqui, ó, o meu while. A opção, se ela for diferente de S maiúsculo, né? E se a opção ela for também diferente de S minúsculo, né? O laço continua enquanto a ação não for S ou S, né? S maiúsculo ou S minúsculo. Então, aqui o que a gente fez? A gente usou o operador relacional, né? Diferente de, que é essa exclamação e o igual, que a gente viu na aula 5, e o operador lógico para dizer, né? Continue enquanto a opção não for S. Aqui que a gente vai ter o cuidado, aqui que a gente colocou o cuidado para que ele não vire infinito, né? Ou seja, significa que ele para só quando o usuário digitar o S, que o nosso S é o quê? É sair, tá? Então, aqui a gente colocou a nossa parada. Por quê? O cara, ele vai digitar uma opção, iniciando o jogo, beleza. Ele vai digitar abrindo opções. Então, enquanto ele não digitar o S para sair, né, do jogo, ele vai continuar vendo os menus, certo? Então, fechamos aqui o nosso while, colocamos a condição aqui do nosso while, sendo que da mesma forma, do nosso do while, né? Sendo que da mesma forma que o nosso while, a gente tem que fechar. Então, eu fechei aqui com meu scanner closed, né? Com uma boa prática aí. Vamos ver como é que vai rodar isso daí. Vamos brincar agora com essas opções. Então, ó, logo de cara vai aparecer aqui, ó, menu principal, iniciar o jogo, 2 opções, S, sair. Então, vamos aqui colocar 1. Ó, ele volta. Iniciar o jogo, opções e sair. Por que que ele voltou? Porque aqui, ó, a opção número 1 é iniciar o jogo, né? Então, a gente não criou mais nada, além disso, não vai para nenhum lugar. Então, ele volta de novo e aparece as minhas opções. Vamos botar aqui agora, ó, 2. Vai aparecer de novo o menu principal, né? Vamos digitar agora, ó, o S, vamos botar um S minúsculo. Agora sim, ó, saindo do programa, até mais. Veja que não aparecem as opções de novo para mim, tá? Então, enquanto não digitar o S,
não vai sair. Vamos colocar um de novo aqui. Ó, eu saí do programa, tá? Então, ele parou, não estamos mais executando esse bloco do while, tá? Ficou claro, Rosa, dessa forma? Eu coloquei aí o que que é o meu do? São esses System Out Print, né, com essas opções. É o meu menu principal. Então, ou seja, ele precisa ser executado pelo menos uma vez, tá? Por que que ele precisa ser executado pelo menos uma vez? Deixa eu botar o exemplo aqui, ó. Deixa eu limpar tudo aqui. Vamos voltar aqui. Se eu digito aqui, ó, vou botar para rodar de novo, ó. Quando eu boto para rodar, ele já executou. Então, ou seja, ele já está cumprindo o requisito do while. Ele executou já uma vez. Se eu vier aqui logo de cara e colocar o S, ele não aparece mais nada e eu já saí no meu do while. Eu finalizei esse ciclo, né? Agora, enquanto eu estiver digitando o 1 e o 2, ele vai continuar aparecendo esse do, tá? Então, ou seja, esse do, ele precisa pelo menos ser executado uma vez, como foi feito aqui nesse exemplo agora que eu dei. Eu, logo de cara, digitei a opção de sair, mas, de qualquer forma, ele foi executado uma vez, tá? Então, ó, assim nós vimos as três opções, né, do nosso ciclo aí dos nossos laços de repetição. Agora, eu vou finalizar a aula aqui mostrando, né, o que é muito importante também, o nosso controle, né, o fluxo dos laços. Que temos o break, que nós vimos bastante aí, e eu tenho o continue, né? Tem aí o meu continue. Então, ó, às vezes, né, dentro de um laço, você precisa de um controle, né, mais preciso, né? Sair do laço antes que a condição se torne falsa, né? Ou pular de uma iteração específica, tá? E aí, para isso, usamos o break e o continue. Qual a diferença? É muito sutil também, né? Mas, ó, o break, né? Como vimos, o switch, a palavra-chave break serve para interromper imediatamente o laço, né? Mais interno em que ele está. E o programa ele continua a execução, né, da primeira instrução após o laço. Então a gente pensa, né, em um para tudo, né? Para esse laço. Ou seja, né? Qual for o motivo do break, né? Ele diz: chega a repetição e sai daqui agora. Ou seja, sai direto daquele laço de repetição. Agora, o continue, né? Ela pula o restante do código da iteração atual, ela não sai do laço inteiro, né? Então, ó, continue, né? Ele é mais sutil, ele não para o loop inteiro. Ele diz, né? Ó, essa volta aqui não me interessa, né? Mas vai logo para a próxima volta do loop, né? Para até a gente chegar na condição que a gente quer. Então, ou seja, o stop, ele sai logo, né, do loop, né? O continue, não. Ele interrompe naquele momento, no meio do caminho, que ele diz, ó, isso aqui não me interessa, eu não quero ver isso, mas a gente pode já continuar, né, com o nosso laço. Aí vamos para os comentários, né, ó. Imagine processar uma lista de pedidos, né? Se o pedido for cancelado, né, e você continue para o próximo pedido sem processar o atual. Então, a gente não precisa sair da lista de pedidos inteiro. A gente só vai desconsiderar, né, uma e continuar um pedido e continuar com os outros pedidos, tá? Tem um exemplo também aqui para a gente poder ver como é que funciona essa questão do break e do continue, né? Eu fiz aqui um monte de anotação. Deixa eu aumentar essa tela aqui para ver se fica melhor para enxergar. Prontinho. Ó, então, a gente tem aí, né, o nosso exemplo break, continue, tá? Eu já vou imprimir aí, ó, exemplo com break, né? O nosso for, ele vai contar de 1 a 10, né? Mas teremos uma condição especial aí, né? Então, ó, comecei com o meu for aqui. Tenho meu int, né? Coloquei o valor de 1 nessa minha variável i, né? E dei a condição aí, né? O meu i, ele é menor ou igual a 10, e aí a atualização é para incrementar, tá?
vou colocar um if aí. Vamos ver uma outra condição, né? Se o meu i for igual a 5, né? Aqui, a condição, né? Se o contador i for igual a 5. Vou imprimir aqui, ó. Encontrei o número 5, parando a contagem. Break, né? O laço for para aqui. Então, ó, o loop será interrompido no 5. E o system, né, outprint aqui, ln contador mais 1, que está aqui logo abaixo, né, ele nunca será executado, né, para 5, 6 e 7, né, porque o loop ele já parou. Usamos o break aqui para ele parar. Então, se ele tiver que fazer, né, a verificação para 5, 6 e 7, não vai fazer, vai parar. Então, agora vamos ver aqui, né, o loop com break aqui, ó, finalizando. Né? Então, botei aqui, ó, sysoutprint, loop de break, finalizar. Essa mensagem confirma que o break funcionou, pois ela aparece assim que o loop é encerrado. Então, essa opção aqui no nosso programa, esse sysoutprint aqui, ele só vai aparecer se a nossa condição aqui em cima, do nosso for, né, se ela tiver funcionado, tá? Então, ó, sysoutprint ln, exemplo com continue. Eu botei aqui, ó, for, int, criei aqui a minha variável i, coloquei, atribuí a ela o 1, e dei a condição aqui, ó. Mesma coisa que lá em cima, né? Menor ou igual a 10 e incrementa, né? Então, agora veja a diferença do continue, né? O número par de 1 a 10. Então, agora a gente quer ver, né? Vamos ver um número par de 1 a 10. Como que a gente vai saber aqui que a gente vai ver um número par de 1 a 10? Olha esse if aqui, o que está acontecendo com ele? Ó, o i, coloquei aqui, ó, o meu operador módulo, que nós já vimos aqui na aula 4. Esse operador módulo aqui, né, ele é para ver se é par ou ímpar, tá ok? Com o resultado 2 aqui. E tem que ser diferente, né, de 0. Se i for ímpar, né, o resto da divisão por 2 for diferente de 0. Então, eu tenho a impressão aqui, ó, número ímpar. Concatenei aqui o meu i, pulando. Vou usar o meu continue aqui. Por quê? Esse meu if aqui está dizendo para mim o seguinte: se o cara colocou um número que não é par, ele é ímpar, então ele vai imprimir aqui, né? O número ele é ímpar, então ele vai ser pulado, só que aí a gente vai continuar, ó. Pula, o programa ele vai pular o sysoutprint, né? Abaixo, e vai para a próxima iteração, tá? Então, esse continue aqui é a mesma coisa que a gente dissesse do programa. Então, continue, tá? Olha o nosso próximo sysoutprint aí. Ó, sysoutprint, número par, né? Mais i. Essa linha só é executada se for par, né? Se o if for falso, se esse if aqui em cima, ele for falso, tá? Então, ó, sysoutprint ln, loop de continue finalizado. Então, ó, se o meu número for ímpar, ele vai pular a linha e vai continuar a verificação da numeração. A partir do momento que ele encontra o número par, ou seja, a partir do momento que o nosso if aqui, do nosso for falso, pronto, acabou. Ele já chegou onde ele queria e vai parar aí esse loop, tá? Vamos ver como é que isso funciona? Vou voltar aqui para a ideia e vamos botar isso daí para rodar. Então, aqui temos o nosso contador, 1, 2, 3, 4, e o 5, que nós pedimos, atribuímos lá no nosso primeiro exemplo do break. No nosso exemplo do continue, nós pedimos, avisamos a ele que queríamos números pares de 1 até 10. Então, aqui, ó, o nosso contador, ele vai pular quando não for o número par. Então, eu tenho o número ímpar aqui. Se eu tivesse usado break, ele já pararia daqui e não executaria mais nada, tá? Como eu usei o continue, ele vai continuar até ele encontrar o número par. Como eu estou no 1 ainda, ele vai testar o 2, beleza, o 2 é par. Ó, o 2 aqui. O 3 é ímpar, então pula, né? E assim por diante, até a gente chegar ao nosso número 10. No nosso número 10, esse ciclo ele não continua, porque nós colocamos na condição lá que queríamos o número par de 1 até 10, né? Inclusive, certo? Então, parou o programinha por aí. Então, ó, vimos aqui o exemplo tanto com o continue,
quanto com o break, né? O break, ele fecha tudo e ele sai do nosso for. O continue, não. O continue, ele pula só aquela condição que não agradou, mas ele vai testar outra condição, certo? Vamos voltar aqui e agora finalizar a aula. Então, ó, para finalizar aqui, vamos dar uma resumidinha aí, né? Ó, então, o que que a gente viu aqui, né? Vimos os laços de repetição, os loops, né, que permitem a gente executar, né, um bloco de código múltiplas vezes, né? Vimos o for, que é ideal para um número conhecido de repetições, né, com o contador, né? E a forma, né, do nosso for, a gente começa o nosso for, a gente tem a inicialização, temos a condição, temos que colocar a condição e temos que colocar qual tipo de atualização que nós vamos querer, beleza? Temos o nosso while, que ele repete enquanto a condição for true. Então, nesse ponto aí que a gente tem que ter o cuidado, né, da questão do infinito. Então, enquanto dentro ali do nosso while tiver a condição true, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Ou seja, temos que colocar aí, né, deixar específico em qual momento aí dentro desse while que vai virar false, né, para que a coisa pare de girar. Vimos o nosso do while, que garante, né, que o bloco de código seja executado, que é o nosso do, né, pelo menos uma vez antes de verificar a condição. E também aprendemos o nosso break e continue, né? O break, ele sai imediatamente do laço de repetição que ele está, e o continua, ele pula, né, o restante da iteração, e ele atua ele pula a iteração atual do laço e vai para a próxima iteração, tá? Então, ó, pense em como o desafio do caixa eletrônico, olha aí, que você já colocou, ficaria ainda melhor se a gente usasse um do while, né, para o menu ali, né? A gente colocaria aquele menu ali com um do while, que a gente pediu lá no desafio, tá? Então, ó, com esses poderosos conceitos, né, de laços, vocês têm a capacidade de automatizar tarefas repetitivas e criar programas muito mais dinâmicos e eficientes, né? A partir de agora, os seus programas não apenas tomarão decisões, mas também poderão trabalhar incansavelmente, tá? E no próximo encontro, né, a gente vai organizar isso daí ainda, não sei como é que a gente vai fazer, né? A gente vai começar a aprender as ferramentas para a gente reutilizar esses nossos códigos, né? São os famosos métodos. Só que aqui nós fechamos o nosso ciclo do Java básico. Já, o Java básico, ele vai parar aqui, tá? E aí a gente vai entrar em programação orientada a objetos em Java já intermediário, tá certo? Ó, eu agradeço muito, Rosa, você está aqui comigo, lembrando que essas aulas, elas vão, né, lá para nossa sala, e aí vocês vão poder continuar assistindo quantas vezes quiserem, tá bom? Ó, grande abraço. Obrigada, Jéssica. Nada, fica com Deus. Tchau. Tchau.